Bem, vou iniciar aqui a apresentação. Gostaria de começar agradecendo, não é, pelo enorme prazer e a honra de poder participar desse evento sobre cinema e filosofia. Agradeço especialmente aos organizadores do evento, né, a coordenação do evento, o professor Jonatas Tecchio, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Andrea Cachel, da Universidade Estadual de Londrina, que agora atua na condição de pesquisadora visitante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aproveito para agradecer alunos e alunas de pós-graduação que têm colaborado para a realização do evento, né. Eu peço, antes de tudo, antes de iniciar propriamente a minha fala e fazer as considerações a respeito do filme Bacurau, certamente considerações que serão certamente superadas pela qualidade dos interlocutores com os quais eu fui posto em contato nessa mesa, né? Professor Charles Feldhaus, né? A nossa colega Ana Turato, enfim, eu de pronto agradeço tanto aos colegas quanto à organização e faço a ressalva, antes de iniciar minha fala propriamente, a ressalva de que eu não sou, para mim é uma imensa honra participar, justamente porque eu não sou um especialista na relação entre cinema e filosofia, e sei que vocês estudam essa relação de maneira muito mais sistemática, não é? Portanto, eu já peço desculpas de saída pelas impropriedades que certamente eu irei cometer durante a minha fala, durante a discussão. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que, embora não seja um especialista, eu certamente sou uma pessoa muito interessada no tema. Em geral, sou uma pessoa muito interessada no cinema, né, enfim, como expressão artística, em suas mais variadas possibilidades de interpretação e de correlação, não ficando apenas circunscrito a temas filosóficos, né? Eu gosto de cinema, tenho interesse nessa linguagem artística de maneira, inclusive, auto-interessada, não é? Para poder fruir, para poder gozar melhor dessa, enfim, dessa arte. Então, tendo feito essa introdução, eu vou compartilhar minha tela apenas para ilustrar a minha fala com alguns elementos gráficos retirados do próprio filme em questão, né, Bacurau, que não trarão informações, mas simplesmente irão ilustrar a fala. Tá bem? Vou compartilhar a tela do meu computador. E, portanto, supõe-se que não teremos maiores problemas aqui para fazer uma apresentação de slides que deve estar agora aparecendo no vídeo. Eu estou gravando sozinho na sala, então eu não garanto que isso vai ser um sucesso, né? Mas o título que eu dei à minha fala, talvez fique muito rápido a passagem dos slides, eu qualquer coisa retorno, faço novamente, ou passo por um tempo e depois volto a fala para mim mesmo. O título que eu dei para essa fala, de forma extremamente ousada, talvez, e irresponsável também, mas pelas correlações que fiz enquanto via a obra, né, eu intitulei a minha fala da seguinte forma: Bacurau, um filme tropicalista? Interrogação. Desculpem, eu vou fazer uma correção, né? O título que eu dei inicialmente até era esse, mas depois o título se alterou e se chama de fato a fala Bacurau, dois pontos, um filme pós-tropicalista, né? E justamente a confusão em descrever o título da minha fala advém dos elementos tropicalistas que estão, né, inscritos no próprio filme. Então, acredito que possamos, né, argumentar de maneira coerente que Bacurau tem alguns elementos tropicalistas,
na sua confecção, não é? Como, digamos, como monumento artístico, tem várias coisas em comum com o tropicalismo. E quando eu falo tropicalismo, eu acho que é importante mencionar, aqui eu estou me referindo tanto ao movimento na música popular brasileira, quanto aos seus desdobramentos no cinema mesmo. O meu ponto é que Bacurau, o meu argumento, né, que eu pretendo desenvolver de forma muito sucinta aqui agora, meu argumento é que Bacurau tem elementos tropicalistas, mas vai além e, digamos assim, consegue lograr êxito em superar algumas críticas que o tropicalismo, enfim, recebeu ao longo da história do pensamento social brasileiro. Qual é a conexão disso com filosofia? Só no final da minha fala há uma conexão com a teoria política. Não é? Meu ponto aqui, eu estou mais interessado em discutir, não é, a elementos do pensamento social brasileiro, acho que até como uma oportunidade rara, né, de se fazer dentro da temática do cinema e da filosofia. Mas, enfim, no livro Verdade Tropical, livro conhecido, autobiográfico, enfim, uma reflexão ampla, né, de Caetano Veloso, livro de 1997, salvo engano, há uma fala de Caetano se referindo ao fato de ele não gostar do nome tropicalismo, ter sido um nome meio imposto pela mídia, né, em razão do nome do álbum Tropicália, de 1968. Ele diz o seguinte: eu, que me resignara a Tropicália por falta de opções, quer dizer, o nome Tropicália ele aceitou que surgissem a tempo, engolia mal esse xarope tropicalista. As imagens passadistas e folclorizantes me desgostavam, mas sobretudo eu achava que, ao contrário de Tropicália, uma palavra nova, né, tropical ainda aceitável, tropicalismo me soava, então, uma palavra conhecida e gasta, que já tinha sido ouvida, né, significando algo diferente, e ligada ao sociólogo Gilberto Freire, o que mais tarde se comprovou de fato. De todo modo, algo que parecia excluir alguns dos elementos que mais nos interessava ressaltar, sobretudo aqueles internacionalizantes, antinacionalistas, de identificação necessária com toda a cultura urbana do Ocidente. Era um consolo, diz o Caetano, que os populares e os jornais mais vagabundos nos chamassem de hippies, ou de pop, ou de novos roqueiros, e que alguns intelectuais mais refinados nos identificassem com a vanguarda, de John Cage a Godard. Então o Caetano está aqui se queixando do nome, porque o nome tropicalismo, segundo a reflexão que ele faz nesse texto, nesse trecho que eu citei, ela daria conotações nacionalistas, teria uma conotação de coisa daqui, da gente, que era justamente o que ele queria evitar. Ele queria se identificar com elementos internacionalizantes, com elementos que transcendiam qualquer espécie de nacionalismo, né? Então, nesse sentido, Bacurau parece exercitar uma espécie de tropicalismo. E essa minha fala não é despropositada se nós considerarmos especialmente que Bacurau inicia-se, né, com justamente uma música tropicalista, né? A primeira música que é tocada para nós no começo do filme é justamente a música de Caetano, Objeto Não Identificado, na voz da Gal Costa, num álbum dela, o primeiro álbum solo da Gal, de 1969, que foi lançado na sequência justamente do disco Tropicália, né? Por que eu acho que isso é relevante? Porque me parece que Kleber Mendonça Filho e Dornelles, né, estão dialogando com a tradição do pensar o Brasil. Isso é inevitável de reconhecer, uma vez que a obra, né, Bacurau, ela se preocupa em trazer, tal como faziam os tropicalistas, uma tentativa de representar o Brasil de outra forma. O curioso é que eles não estão tentando representar o Brasil de outra forma, num sentido, digamos, material o tempo todo. Eu entendo que eles estão se valendo de uma estética que não é comum nos filmes brasileiros, que é o western, né, o faroeste, para tratar de temas profundos da civilização, da sociedade brasileira, e um pouco superar um estigma do cinema brasileiro, né,
como se o cinema brasileiro, então, não fosse capaz de se servir das formas que o cinema norte-americano sempre se serviu com facilidade. Então, eu vou tentar argumentar aqui o seguinte, que Bacurau é cheio de ambiguidades justamente porque está tentando retratar de uma forma diferente a maneira como nós geralmente contamos histórias tipicamente brasileiras, né? Então, um filme dotado de muita ambiguidade. Esse é um dos pontos centrais aqui da minha fala, né? Se nós considerarmos, por exemplo, então, que o filme começa naquele globo azul com a canção cantada pela Gal, que vai se aproximando pouco a pouco do povoado de Bacurau, e aí finalmente nós temos a visão do chão, né? E do chão a música se interrompe abruptamente, a gente começa a ver um monte de caixões de cemitério, né? Caixões, e numa estrada meio acidentada, já começamos a nos deparar com a falta de água, o assunto da falta de água, e finalmente um velório, quer dizer, então, de uma coisa relativamente ampla, voltada para o mundo, né? Aquela imagem do espaço, o satélite, a música, uma música, uma mistura de rock com MPB, né? Uma coisa mais internacional, a gente de repente está num ambiente extremamente regional, com o tema da morte, com a sociedade toda reunida num velório. Então, muito claramente, a gente vê a primeira ambiguidade aqui, né? Já de cara o filme nos apresenta a ambiguidade entre o internacional e o regional, o local e o internacional, né? E isso é um tema caríssimo ao tropicalismo, na medida que o tropicalismo tentou fazer uma amálgama muito curiosa, um pouco no espírito, nos termos do espírito antropofágico, né? Tentou pegar os elementos da cultura pop internacional e amalgamar justamente esses elementos com as estruturas da cultura brasileira mais interiorana, a mais caracteristicamente brasileira, né? Sem, então, ficar julgando esteticamente, mas, ao contrário, celebrando esses encontros e essas misturas, tentando desenvolver, portanto, uma grandeza mundial, pop, né, para os elementos arcaicos e empobrecidos, ou pelo menos, digamos assim, de maneira muito mais clara, tidos como empobrecidos na época em que o tropicalismo buscou fazer essa mudança. Então, por que é importante isso? Essas diferenças entre atraso e tecnologia, né, internacionalismo e regionalismo, todas essas coisas que aparecem já no início do filme, né? Ou mesmo, ainda, a diferença entre uma espécie de acolhimento, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê é um certo carinho na comunidade, entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a violência da personagem vivida pela Sônia Braga, Domingas, um pouco revoltada no velório. Então a gente vê a todo momento essa mistura de carinho e revolta, uma coisa muito humana, né, no filme. O filme ele é muito bom porque carrega essas ambiguidades, esse é um elemento importante. Porém, né, então, se a gente pode considerar que Bacurau possui elementos da cultura pop, do gênero western, da cultura cinematográfica hollywoodiana, se propõe a homenagear as histórias de cangaço e, portanto, retomar o regionalismo sertanejo do Nordeste e misturar isso, né, com o método narrativo do cinema norte-americano, com todas as suas consequências pop, a necessidade, por exemplo, inédita, até onde eu sei, na filmografia do Kleber Mendonça Filho, de produzir cenas de ação, como se quase cenas de ação, pelo menos, né? Cenas de morte, cenas de destruição, de violência explícita, né? Todas essas novidades que lembram muito mais o cinema dos efeitos especiais, o cinema da habilidade técnica, no sentido da técnica mais, talvez da técnica mais comercial, né?
Tudo isso é trazido aqui num movimento relativamente parecido com aquele famoso, cunhado pelo Oswald de Andrade, no seu manifesto antropofágico, em que ele diz to be or not to be, that is the question, certo? Então isso nos lembra bastante, pelo menos quem assistir com esse olhar o filme, com esse olhar de eles estão fazendo o que eles estão fazendo, né? Eles estão misturando o que está sendo misturado, o olhar é muito aberto ou é fechado, e me parece realmente é um filme que é aberto. Não por acaso o filme conquistou o Festival de Cannes, justamente porque ele já era um filme moldado a, a um diálogo mundial sobre essas questões, né? Um diálogo internacional, um filme que não se fecha. Bom, então nós temos aqui a vida vivida, nua e crua, a vida do entretenimento vulgar capitalista, né? Aquela vida, por um lado, a vida do sertanejo, por outro lado, a vida de um monte de pessoas que estão simplesmente buscando um jogo, uma diversão, quase como um consumo, né? Elas vão basicamente consumir a cidade de Bacurau. Elas vão basicamente consumir a cidade de Bacurau. Então, todos esses elementos, né, que até aparecem de forma muito cômica no filme, então esse é um dos aspectos mais poderosos, né, do filme, a sua capacidade de tirar sarro também do western. Né? Então já é uma forma muito mais parecida com o tropicalismo, né, aquela coisa... tem vários elementos do tropicalismo que falam, por exemplo, em arroto, falam em terminologias, né? Falam da Coca-Cola, falam das marcas norte-americanas, então usam expressões pouco educadas, usam expressões que se referem a marcas norte-americanas, tudo que fugia a noção do gosto, do bom gosto. Bacurau também um pouco se vale disso. Tem uma certa, até pelo fato deles terem usado atores da região, ali da cidade onde foram feitas as instalações, né, onde foram feitas as filmagens, isso gera para o filme uma certa espontaneidade que já um pouco relativiza, né, faz assim um sequestro da cultura cinematográfica norte-americana, inclusive com o uso de atores estrangeiros para um pouco contaminar essa narrativa, né, contaminar essa narrativa com ou pelo menos contaminar essa forma de contar a história com a narrativa que foi construída a partir do olhar, na verdade, muito mais brasileiro. O olhar é brasileiro, mas o modo de usar essas técnicas é um modo de usar internacional. Né? É um sertão curioso, onde as pessoas estamos no futuro, né? O filme se passa num futuro próximo, mas não determinado. As pessoas é um mundo duro, onde as pessoas precisam o tempo todo, né, usar da tecnologia, mas ali onde eles estão há uma dificuldade muito grande em conseguir bens básicos, a escola é ruim, a falta d'água, os carros são antigos, a farta desestruturação, né, das condições básicas, o remédio que tem que chegar de longe. Entretanto, todo mundo tem telefone celular, eles fazem a segurança da localidade a partir justamente dos grupos, das redes sociais, né? Usa-se tablet, usa-se uma computação um pouco mais sofisticada para produzir educação numa sala de aula depauperada, né? Então, toda essa captura da cultura pop ou da indústria cultural, ela é feita de uma forma muito criativa no filme. Bom, aí a grande questão, talvez, para ir para o segundo momento, e depois o fechamento é rápido, né? Uma das grandes questões que aparecem é a ideia, né, da relação entre essa obra que pode ter elementos tropicalistas e as críticas clássicas que são feitas, ou que foram feitas já ao tropicalismo pela, digamos, a crítica cultural brasileira. Entre os críticos culturais brasileiros, o maior, o que se destaca, e também com relação ao tropicalismo, é o Roberto Schwarz, né, um crítico literário muito conhecido, importante, talvez o mais importante intérprete da obra do Machado de Assis no Brasil, que escreve um texto famoso no calor da hora, escrito ainda durante o período militar, intitulado Cultura e Política no Brasil, 1964-1969.
Bom, então, nesse texto, né, o Roberto Schwarz vai aprofundar a leitura dele sobre a hegemonia da esquerda no campo cultural para fazer uma crítica que não é uma crítica, assim, digamos, querendo demolir o tropicalismo, mas querendo mostrar como o tropicalismo se propõe coisas que ele próprio não pode realizar, embora ele tenha algumas intuições muito importantes e interessantes que podem ser aproveitadas, né? Isso que o Roberto Schwarz está fazendo ali. O Caetano mesmo considera, né, ele conta também em Verdade Tropical, ele considera que esse ensaio do Roberto Schwarz é uma espécie de versão complexa e aprofundada da reação desconfiada que a esquerda exibia contra nós. Então, os tropicalistas sempre foram alvo da crítica política, no caso em particular da crítica feita pela esquerda, para a sua, digamos, a sua concepção de cultura. Então, é muito interessante se a gente pensar sobre esse viés que eu estou dando para interpretar o Bacurau, se nós pensarmos, né, a obra Bacurau como uma espécie de cinema que dialoga com o tropicalismo, talvez nós possamos entender que há críticas feitas ao tropicalismo que podem ser dirigidas a Bacurau, porém, talvez, segundo essa minha linha de interpretação, Bacurau talvez escape a essas críticas e consiga algo interessantemente que vai além do tropicalismo, né? Portanto, por isso a razão de eu ter chamado meu texto de Bacurau um filme pós-tropicalista, né? Bom, o Roberto Schwarz tem algumas passagens importantes nesse texto que eu mencionei, em que ele vai criticar o tropicalismo, cultura e política no Brasil, 64 e 69, diz, por exemplo, em uma passagem, ele diz o seguinte: arriscando um pouco, talvez se possa dizer que o efeito básico do tropicalismo está justamente na submissão de anacronismos desse tipo, o tipo que ele vinha comentando, grotescos à primeira vista, inevitáveis à segunda vista, e a luz branca do ultramoderno, transformando-se o resultado em alegoria do Brasil. Então ele diz o seguinte, que o tropicalismo nos mostra uma parte da nossa cultura que é pouco desenvolvida, cheia de anacronismos, né? A dificuldade da gente de se inserir na modernidade, a civilização brasileira na década de 60 extremamente arcaica em tantos elementos, né? A dificuldade, por exemplo, da cultura brasileira de aceitar a guitarra elétrica, coisas dessa natureza, que são apresentadas, né? Muito iluminadas pelo ultramoderno, a luz branca do ultramoderno. Então isso aparece muito em Bacurau, é um elemento que está muito presente em Bacurau, porque a gente a todo momento se depara com um Brasil que a gente conhece, mas que é meio estranho, porque ele é todo invadido por tecnologia, num lugar que não combina muito com tecnologia, por um lado. Então, é como se a gente estivesse traindo a nossa própria forma tradicional de contar essa história. A gente costuma contar essa história excluindo desse lugar a tecnologia. O que também dá clareza, né, denota claramente que a chegada da tecnologia, a chegada do capitalismo até essas populações, não muda em nada os problemas políticos que os reduzem, né, à condição de pauperismo, de miséria, etc. Mas, segue dizendo aqui o Roberto Schwarz, criticando, e eu vou tentando fazer as relações. Diz o Schwarz, uma ambiguidade análoga aparece na conjugação de crítica social, então haveria no tropicalismo uma crítica social violenta, de um lado, e de outro lado um comercialismo atirado. Por quê? Porque se por um lado aparece aí no filme a crítica social, as dificuldades, a relação difícil com o político, por exemplo, da cidade. Por outro lado, tudo isso é muito estetizado, né? Elaborado de uma forma que se submete um pouco à lógica do entretenimento, pura e simplesmente. Então, essa é a crítica, né, que se poderia fazer sob a visão do Schwarz. A conjugação de crítica social violenta e comercialismo atirado, cujos resultados podem facilmente ser conformistas, mas podem também, quando ironizam o seu aspecto duvidoso, reter a figura mais íntima e dura das contradições da produção intelectual presente.
Em outras palavras, para obter o seu efeito artístico e crítico, o tropicalismo trabalha com a conjunção esdrúxula de arcaico e moderno. Isso é uma coisa que está muito evidente na tela do Bacurau, né? A conjunção que o Robert Schwartz chama de esdrúxula, mas não no sentido pejorativo, uma junção inesperada, meio bizarra, né? De arcaico e moderno que a contra-revolução cristalizou, ou por outra, ainda com o resultado da anterior tentativa fracassada de modernização nacional. Então, ele vai seguir dizendo o seguinte, a imagem tropicalista, olha que crítica importante do Robert Schwartz, a imagem tropicalista encerra o passado na forma de males ativos ou ressuscitáveis e sugere que eles são o nosso destino, razão pela qual não cansamos de olhá-la. Então, essa imagem tropicalista, ela teria, digamos, o defeito de pegar algumas características históricas da nossa civilização e descolar elas da sua historicidade, transformando essas características em uma espécie de monumento estético sobre o qual todo mundo fica, em torno do qual fica todo mundo gozando, né? Então você, por exemplo, pega vou dar um exemplo aqui do ponto de vista musical, né? Você pega a obra de um grande músico como Luiz Gonzaga, né? E você traz essa obra como sendo uma espécie de sentido profundo do sertanejo e só fica, né, dialogando com essa obra que representaria, digamos, a estética do forró, né? E, embora eu deva fazer essa ressalva, o Robert Schwartz não está tão preocupado com música popular quanto ele está preocupado com cinema e teatro. Ele está mais se importando em criticar o cinema e o teatro tropicalistas, tá bem? Por exemplo, o Glauber Rocha, que ele parece considerar que o Glauber Rocha produzia um cinema que não era tropicalista, mas foi migrando para o tropicalismo. E, de fato, o cinema novo é um pouco isso. Mas o ponto é o seguinte, ao trazer elementos da cultura, da história, né, do passado da civilização brasileira, e usando esses elementos como uma espécie de monumento sobre o qual você coloca guitarras elétricas. Então eu falei do forró, né? Você pega o forró e você fica brincando de misturar o forró e tudo mais. Ao fazer isso, você descola totalmente esse aspecto da história do país, quer dizer, você descola ele das condições em que foi produzido, da sua singularidade, da manifestação histórica daquele acontecimento cultural e transforma isso num produto, numa ferramenta que você maneja, né? Então a crítica acaba sendo essa, né? Uma incapacidade de tratar a identidade, a história, o que é constitutivo da sociedade, tratar isso na sua historicidade, ao contrário. O tropicalismo faria uma espécie de estetização disso. E eu fiquei me perguntando justamente se essa crítica, se ela seria aplicável ao filme, se é verdade o pressuposto que eu elaborei aqui, de que há elementos tropicalistas no filme de Dornelles e Mendonça Filho, será que então essas críticas elas seriam aplicáveis ou não? Bom, então eu digo o seguinte, que o sertão de Dornelles e de Mendonça Filho, entretanto, mostra, né, a personagem do cangaceiro, na verdade, com notas de androginia, unhas pintadas e um figurino exuberante. Então, isso pode ser enxergado, por um lado, como, mais uma vez, essa estetização tropicalista. Mas, a meu ver, trata-se de trazer uma constelação de personagens nordestinos, né, na condição de personagens cosmopolitas. E, portanto, trata-se da construção de uma utopia coletiva. Esse elemento utópico ele é certamente um elemento ahistórico, mas aparentemente, e o filme também não se propõe, né? O filme se propõe mesmo a ser ahistórico, porque se trata de uma história que se passa num futuro, que esse futuro não é anunciado, mas o ponto é, o elemento utópico do filme é o seguinte, é opor um forte sentido comunitário, né? Então, você tem, de um lado, a inserção de uma dimensão política comunitária muito forte, porque a comunidade está unida em torno da luta pela defesa,
né, das suas fronteiras. Por outro lado, você tem uma espécie de harmonização imprevista, né, improvável e imprevista, dos diversos comportamentos que os indivíduos adotam dentro dessa comunidade. É curioso que ela é uma comunidade tolerante. Veja, ela tem um sentido forte de união, amálgama profunda dos atores sociais politicamente ali inscritos naquela comunidade. Então, Bacurau, todo mundo opera conjuntamente. Isso por um lado. Por outro lado, então, vou dar um exemplo. Apenas um, entretanto, que poderia dar, que me ocorreu agora. No momento máximo lá de ameaça, um casal resolve fugir. Não me foge o nome me foge agora o nome, desculpe, me foge o nome agora dos personagens. Mas duas personagens resolvem fugir num carro, né? Na verdade, o marido e a mulher, o marido é que quer fugir, a mulher meio que aceita. Eles entram no carro e se mandam de Bacurau e vão estrada adentro para ir para a Serra Verde. Um dos personagens sai correndo atrás do carro, mandando que eles parem, mas que eles parem porque é perigoso que eles vão embora. Então, nem há um sentido de traição da comunidade. São pessoas que estão desertando, né, a comunidade e não estão se propondo a proteger a comunidade e, mesmo assim, não surge uma violência da comunidade com relação aos indivíduos. Isso é muito interessante em Bacurau. Há uma anulação dos conflitos individuais e há o superlativo, né, de Bacurau é justamente esse elemento comunitário. Entretanto, por outro lado, né, esse elemento comunitário, que é fortíssimo, parece não sufocar as individualidades, ou pelo menos não ao ponto de isso fazer com que haja conflito social profundo ali dentro daquela sociedade. É claro que os autores preferiram, digamos, amansar esse conflito, porque trazem o tema da guerra. Quando o tema da guerra entra, né, o tema da guerra entra justamente por intermédio de uma invasão que vai ocorrer, então os personagens todos se veem diante da memória, por isso a função do museu. O museu é uma espécie de semente daquela comunidade, o museu conta a história daquele povo, e a partir daquela história, o museu é o lugar onde ficam guardadas as armas que o povo usa para se defender, então o povo sempre se reúne novamente. Então, é muito curioso que haja aqui a retomada de temas clássicos do que se costuma chamar democracia radical. A democracia radical, e é com isso que eu vou encerrar a minha contribuição, parece que meu argumento final nessa terceira parte seria o seguinte, que por justamente propor, né, uma comunidade utópica em que os indivíduos, utópica e com vários elementos de surrealismo, né, todo mundo lá no meio do nada, de repente a cidade some do mapa, enfim, tem um complô de pessoas vindo para, né, invadir a comunidade, muito surreal tudo, e ao mesmo tempo pensando aí aquelas pessoas todas super humildes e simples, empobrecidas, se comunicando por intermédio de telefones celulares, que a gente nunca vê nenhum desses telefones, uma coisa bem moderna, tem, enfim, toda a tecnologia envolvida ali parece muito mais sofisticada do que o lugar poderia permitir, né? Porém, então, eu diria, o meu argumento aqui é de que supera-se, né, essa dimensão meramente estetizante que o tropicalismo traz, ou pelo menos que os críticos do tropicalismo atribuem a ele, porque supera-se isso porque no cerne de toda essa imagem que é feita, né, desse western sobre o cangaço, há um projeto político forte, há a construção de uma utopia política muito clara, que é a aposta em noções de democracia radical. E quais são essas noções de democracia radical? Justamente as noções de participação e deliberação. O grande problema, né, no final da obra, quando a gente
para pensar enfim, no argumento todo que está presente ao longo do filme, é o seguinte: bom, então se nós temos aqui uma democracia radical, se nós temos a valorização, né, da participação e da deliberação, como é que esses dois elementos podem, de fato, estar conciliados? Isso é um dos grandes desafios da democracia radical contemporânea, porque, em tese, a melhora na qualidade da deliberação pode, na verdade, recomendar uma menor participação, e, ao mesmo tempo, o aumento da participação pode implicar uma piora da deliberação. Há uma dificuldade de conciliar participação e deliberação em comunidades. E esta comunidade em particular, ela parece ter conseguido, pelo menos isso os roteiros permitem, né, os autores decidiram isso no roteiro, ela conseguiu simplesmente anular os conflitos entre indivíduo e comunidade, de modo a possibilitar que, como a comunidade está sempre acima dos indivíduos em Bacurau, tanto a participação quanto a deliberação uh, se tornam extremamente harmônicas. Tá? O problema, eu acho, que eu vejo, é que, no fundo, você tem um baixo grau de deliberação, que a obra sugere, né? É um baixo grau de deliberação, sem dúvida nenhuma, um grande engajamento, portanto, muita participação, mas uma dificuldade na deliberação, porque, em geral, adota-se uma postura defensiva. Isso é verdade na medida em que, por exemplo, diante do prefeito, ninguém se engaja numa discussão política quando o prefeito vai visitar a comunidade. O que a comunidade faz é dar um recado político com a sua ausência. Então, a impressão que se tem é que é uma comunidade que ela é muito boa para... ela é muito, ela é muito eficiente em não se colocar no que há de negativo, mas ela não propõe quase nada, não há elementos positivos no filme. E eu só posso, para terminar mesmo a minha fala, só posso identificar isso com o contexto, né? O contexto de produção da obra, ao que me parece, ela é um contexto de produção de um país, o Brasil no caso, um país deflagrado politicamente, um país em pleno conflito e polarização. Se nós pensarmos que a obra, né, não foi feita ainda, foi feita há alguns anos atrás, certamente foi filmada há um tempo atrás, deve ter sido filmada em 2018, 2017, então ela está respirando muito mais o clima de dificuldade de propor alguma coisa. Então, Bacurau é uma comunidade que, aparentemente, se apega à democracia radical, aos seus valores de participação e deliberação, valores russonianos, enfim. Entretanto, ela não consegue efetivamente, né, trazer algo de positivo, a não ser elementos que são secundários. Então, há uma dificuldade muito grande ali, não aparece com clareza o que é que se propõe, né? Assim, essa comunidade, ela sabe se defender, ela sabe se unir, mas ela quer ir para onde? Isso é uma pergunta que não está sendo feita para Bacurau, está sendo feita para o Brasil. Enfim, é isso, é uma tentativa muito singela, eu ainda tenho que desenvolver muito mais esses argumentos e tentar fazer melhor essas relações, mas foi o que deu para construir, especialmente com, digamos, com a ousadia de querer pensar elementos da cultura brasileira sob um viés filosófico. É isso, eu agradeço mais uma vez, peço desculpas aí pelo vídeo ter passado, provavelmente passou, né, do tempo solicitado, e vou participar com muita alegria desse evento, espero que o evento seja um sucesso e contem comigo. Grande abraço.